Mateus 10, amém, amados? Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Aleluias. Perdão, amados, é Mateus 11, tá? Eu me equivoquei aqui. Mateus 11. Não está longe, né? É só você olhar aí que você vai encontrar Mateus 11. Amados, antes de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, eu queria lembrar que domingo passado nós tivemos uma mensagem aqui, trazida através do pastor Daniel. E durante toda a semana, algo martelou assim, muito forte no meu coração, que ele disse assim, que nós deveríamos, talvez, pensar diferente com relação a todas as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E eu estava revendo hoje, ouvindo novamente hoje, e ele disse assim que se nós pensássemos com a mentalidade de eternidade, nós íamos pensar diferente a respeito de tudo que está acontecendo aí fora. Que não está acontecendo aí fora no sentido assim de... Também está acontecendo conosco, não é bem fora, né? Está acontecendo conosco, vamos dizer assim. Que é a questão de toda a pandemia, de todas as coisas que estão acontecendo aí. Que era para nós pensarmos com pensamento de eternidade. E um outro dia ele estava falando aqui que ele foi visitar um amigo dele, pastor, e ele saiu de lá chocado porque o pastor estava com a mentalidade de eternidade assim, que assim acaba, vamos dizer assim, eu acho que fugindo da nossa realidade, vamos dizer. Né? Acaba fugindo da nossa realidade, porque não é bem essa... Às vezes, nós não estamos vivendo essa realidade, é por isso que nós nos chocamos. Quando alguém traz uma mentalidade de eternidade através da atitude dela, choca a gente. Porque a gente pensa assim, puxa vida, eu acho que eu não estou pensando igual essa pessoa está pensando. Talvez a gente pense isso. E o pastor Daniel, ele trouxe esse pensamento para nós. E ele, assim, ele não disse exatamente isso, mas ele quis dizer assim, será que nós devemos chorar tanto, nos preocupar tanto com tudo que está acontecendo? Ou deveríamos falar assim, Senhor, é um sinal da vinda do Senhor. E sabe, amados, a sensação que eu tenho, a começar de mim, é que muitas vezes nós temos certas revelações do Senhor, mas nós não estamos dentro da realidade delas. Quantos aqui estão me entendendo? O Senhor talvez já tenha cobrado você de algumas coisas, já tenha sinalizado para você algumas coisas, e você sabe que você está aquém daquilo que Deus falou. Talvez eu saiba que eu estou aquém daquilo que Deus falou. E eu não sei para você, amado, mas para mim, isso me perturba de uma tal maneira assim que eu perco a paz, de verdade. Assim como esses mosquitos estão aqui, ó. Quem está vendo os mosquitos aqui? Eu perco a paz, porque assim, a gente sabe o que o Senhor quer de nós, e às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu passei mais um dia e não dei a resposta que eu deveria dar para o Senhor. Quantos já passaram por essa situação? Não dei a resposta que eu precisava dar para o Senhor. Não vivi aquele ambiente que o Senhor... E o pastor Daniel contou um sonho que ele teve a respeito do arrebatamento. E nessa mesma semana, eu estava compartilhando um sonho que eu tive com ele. Nós estamos cheios de sonhos aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus, porque começa da gente, né? O Senhor fala primeiro com a gente. E eu tive um sonho, amados. Eu contei para minha esposa e isso me perturbou por dias. Eu me via em vários lugares, em várias reuniões,
com várias pessoas, em escolas, em empresas, dentro de igreja, em todos os ambientes que vocês imaginarem. Eu estava lá em determinadas reuniões, em determinados auditórios diferentes, de um lugar para o outro. E sempre tinha algumas pessoas que eu estava junto com elas, algumas autoridades que eu estava junto com elas. E eu ficava lá quietinho no meu canto, esperando a minha oportunidade de falar. A minha oportunidade de falar. E quando chegava a minha oportunidade de falar, e aqui está o Eudes e tal, uns falavam que era pastor, outros falavam que estava lá para dar uma mensagem, falar alguma coisa. E na hora que eu ia falar, a minha mente processava um monte de coisas que eu precisava falar. Mas eu conseguia falar uma frase só. Não são coisas, são pessoas. E só essa frase saía da minha boca. Eu pensava num monte de coisas, um monte. Imagina a minha mente processando e a minha boca não conseguia falar. A única frase que saía era essa. Não são coisas, são pessoas. Não são coisas, são pessoas. E talvez, amados, esse sonho seja só para mim. Mas eu passei a meditar muito a respeito disso, porque eu acredito que nós, o mundo, nós muitas vezes nos encontramos envolvidos em coisas e esquecemos de pessoas. Amém? Obrigado. E esquecemos de pessoas. Por quê? Porque, às vezes, amados, as coisas nos envolvem mais do que as próprias pessoas que estão ao nosso redor. Talvez uma coisa que a gente queira, talvez um sonho nosso, talvez um desejo nosso. Coisas. Imagina aí, coisas. Eu sei que essa palavra está muito vaga, mas talvez as coisas signifiquem alguma coisa para você. Você sabe o que é a coisa para você. Eu sei o que é a coisa para mim, vamos dizer assim. Talvez essa coisa tenha um nome para você. E também tenha um nome para mim. E às vezes a gente está mais envolvido com essa coisa do que com as pessoas. E aí eu fiquei meditando nisso e pensava assim, Jesus veio para se envolver com coisas? Não, ele veio para se envolver com pessoas. Qual foi o chamado dele? Por que ele veio? Ele veio para se envolver com pessoas. E muitas das vezes, algumas vezes ele chegou a dar o sinal, a falar claramente que ele não veio estabelecer um reino terreno com relação a coisas, mas ele veio estabelecer o reino de Deus para a terra. Então, literalmente, ele não veio para coisas, ele veio para pessoas. E, amados, eu não sei, eu ainda assim estou atrás de uma clareza do Senhor para entender o que Ele quis dizer para mim. Mas eu vejo, amados, que nós precisamos mais do que nunca nesses dias. Eu sei que você já ouviu muito isso, essa frase, dar a resposta ao Senhor. Eu sei que você já ouviu muito essa frase. Mas nós precisamos, esses dias, dar resposta para o Senhor. Que resposta nós precisamos dar ao Senhor? Qual seria a resposta que nós precisamos dar ao Senhor? Primeiro, nós precisamos pensar, analisar qual é os dias que nós estamos vivendo. Qual é o dia que nós estamos vivendo, amados? Talvez você tenha o desejo hoje de ter vivido na época passada, sei lá, em tempos passados. Talvez você tenha a vontade hoje de... eu devia não ter nascido nesse tempo. Quantos já disseram assim, puxa vida, eu acho que eu nasci na época errada? Quem já disse isso? Essa palavra já saiu da sua boca? Eu acho que eu nasci na época errada. É um pecado nós estarmos falando isso, né, amados? Porque talvez a gente esteja falando assim, Senhor, tá vendo o que você fez? Fez eu nascer na época errada. Complicado, né? Mas, enfim. Muitos de nós, às vezes, falam assim, eu acho que eu nasci na época errada. Não, nós não nascemos na época errada. Nós nascemos para esse tempo. Para viver esse tempo. E, por isso, nós precisamos de um discernimento para esse tempo que nós estamos vivendo. Que tempo?
Esse tempo onde tudo isso está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes conosco. Tempo bom, nós estamos vivendo um tempo bom, amados? Nós não estamos vivendo um tempo bom. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos começar a olhar para Cristo, começar a dar a resposta a Ele com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque talvez nós estejamos ainda um pouco sonolentos ou dormindo com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a realidade é que Jesus está preparando a sua igreja, amém? Ele está preparando a sua noiva. Amém? Eu falei isso domingo passado para o Daniel, porque o mesmo texto que o Daniel leu aqui, o apóstolo Luiz Hermínio leu lá, não sei quantos viram aqui o culto. E ele trouxe também a mesma linha de pensamento, o Luiz também trouxe. Com relação ao modo que nós precisamos pensar como igreja nesses dias. Qual é a forma que nós devemos pensar como igreja nesses dias? E eu queria dar continuação aqui, lendo o Mateus 11, amém? Que diz assim, ó. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Vou repetir o 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvi e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que o que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João Batista. Eu quero enfatizar o contudo. Para você e para mim o contudo. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Até aí, amados. Vamos ler até aí. O que mais me chama a atenção, amados, nesse texto, é que Jesus fala tão bem de um homem, João Batista. São as palavras de Jesus. Já pensou se Jesus falasse de você ou de mim? Olha, de homem nascido de mulheres, não há e não vai haver outro igual João Batista. Não vai haver outro igual o Daniel. Pensou? De homem nascido de mulher, não vai haver um outro igual o Rodrigo. Se falasse isso de você, se falasse isso de mim,
O próprio Jesus, as palavras do próprio Jesus. Mas ele tem nesse texto um portanto, amados, que aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E no texto de João Batista, ele fala de uma violência que é feita ao reino dos céus, para ser tomado o reino dos céus. E é estranho quando eu falo para você de violência, sim ou não? É estranho quando eu chego para você e falo para você assim, ó, você deveria pensar diferente dessa pandemia aí, você deveria agradecer a Deus por essa pandemia, porque isso é um sinal da volta. Se você tem a mentalidade de Cristo, você precisava ver isso diferente. Isso, sim ou não? Porque, ó, para pensar, tem amigos nossos, outro dia o pastor Daniel estava falando de um amigo dele que morreu com a doença. Eu já passei por alguns parentes com a doença. É uma coisa terrível. Porém, quem tem a mentalidade de reino vai pensar diferente, amados. Não tem... Ou violento, ele é violento, ou ele é de paz, ou ele é tranquilão. A Bíblia diz assim, ó, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente e que preserva a sua espada do sangue. E aí vem um texto falando que se faz violência ao reino dos céus. E o que eu quero chamar a sua atenção é que assim, ó, será que nós não precisamos ser mais violentos? Será que nós não precisamos brigar mais? Primeiramente, em primeiro lugar, ser violento com nós mesmos, sim ou não? Porque assim, querido, o camarada sem vergonha sou eu. Eu preciso brigar muito comigo mesmo. E cada um sabe o nível da sua luta consigo mesmo. Cada um sabe. Eu testemunho para você que minha luta comigo mesmo é grande. Ela é uma luta de todos os dias. Se eu desistir de manhã de brigar comigo mesmo, no final do dia eu já perdi a batalha e, ó. Às vezes uma atitude no começo da manhã, eu já perco a batalha contra mim mesmo. Aí você precisa de uma vigilância constante, de dizer não, muitas vezes para você, constantemente. Não, você não vai fazer. Não, isso não é para você. Esse pensamento não é para você. Eu acho muito engraçado quando a Raquel ela fala assim, que eu coloquei a mão na minha cabeça e expulsei o demônio. Ela fala, muitas vezes ela fala. Eu coloquei a mão na minha cabeça e expulsei o demônio. E assim, amados, a maior libertação que existe, o maior nível de libertação que existe, se chama autolibertação. Como você faz isso? Satanás, sai da minha mente agora. Eu não quero esse pensamento, eu rejeito esse pensamento. Esse pensamento não vem do Senhor. Isso não é de Deus para mim, sai da minha mente agora. Isso se chama autolibertação. É você rejeitando, muitas vezes, um pensamento maligno, muitas vezes um desejo maligno que está dentro de você. É uma briga contra você mesmo. Essa é a nossa maior briga. Essa é a nossa maior batalha. Quando a gente baixa a nossa guarda, abaixa a nossa arma contra nós mesmos, o que está à nossa volta, querido, pode considerar tudo perdido. Tudo perdido. E o texto aqui de João, ele continua falando, de Mateus aqui, depois que ele fala de João, Jesus começa a falar sobre, simplificando, sobre dar resposta ao ambiente que você vive. Ele fala que as crianças fazem uma roda e cantam uma canção de tristeza,
as crianças dançam. Canta uma canção de alegria e as crianças choram. Faz o contrário do que está acontecendo no ambiente. E quantas vezes, amado, nós fazemos o contrário àquilo que está acontecendo no ambiente das nossas vidas? Quantas vezes? Quantas vezes é hora de adorar e a gente está murmurando? Quantas vezes é hora de se alegrar e a gente está triste? Quantas vezes o Senhor está dando motivo para nós agirmos de uma forma e a gente está agindo de outra? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor fala assim, viu? Mas eu vejo você maior que João Batista. E você fala assim, quem sou eu na fila do pão, cara? Quantos já ouviram essa frase? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou um cara humilde. Quem sou eu? Né? A gente está igual o Jeremias respondeu para Deus, né? Ah, Deus, eu nem sei falar. Aí o que o Senhor respondeu para ele? Não fale que você não sabe falar, porque eu coloco as palavras na sua boca. Ó, pensou? Ô, cara, eu estou enviando você e você está aí. Senhor, envia Arão, porque Arão sabe falar. Foi isso que Moisés disse. Deus chamou a Moisés e Moisés falou assim, faz o seguinte, deixa Arão vir comigo. Aí Deus falou assim, puxa vida, cara, eu estou chamando você, mas tá bom, vai. Leva ele com você. E olha o B.O. que Arão deu depois para Moisés. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Deu um B.O. danado para ele. Foi o cara que atrasou o caminho do mandamento daquilo que Moisés tinha para fazer. Então, amados, o Senhor nos chama nesses dias para darmos uma resposta a Ele. E entre essas respostas, eu queria enfatizar uma delas. Chama-se arrependimento. Arrependimento. Esses dias, sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu estava conversando com uma pastora, eu e a Vanessa estávamos conversando com uma pastora amiga nossa, e ela estava falando sobre a frieza das pessoas, a frieza do povo, estava falando sobre isso. E ela falou assim, está precisando o povo se arrepender. Aí, quando a gente fala, amados, muitas vezes de arrependimento, você precisa se arrepender, aí o cara fala assim, puxa vida, eu não mato, não roubo, a minha mulher, eu não traio a minha mulher, cara, eu não jogo, não estou num bar tomando cachaça, se não tiver cachaça, eu não estou no bar, no ambiente de um bar, eu não vou para balada, eu evito tomar uns arcos na frente dos irmãos. Que pecado que será que eu tenho? Né? Como se quando Deus levanta homens que falam sobre arrependimento para a igreja dele, mas que absurdo é a gente parar e pensar, nossa, no que eu devo me arrepender, hein? É um absurdo, queridos. É um absurdo. Porque no momento que a gente fala assim, para e pensa assim, nossa, do que eu tenho para me arrepender? É porque a gente já, tipo assim, se a gente está procurando alguma coisa para se arrepender, é porque a gente se considera santo demais, sim ou não? Não. Pensa comigo aí. Você para assim e fala assim, deixa eu ver. Como é que eu vou pedir perdão para o Senhor? Vou pedir perdão para o Senhor de quê? Acho que eu sou santo demais. Acho que eu não tenho nada para pedir perdão para o Senhor. E o Senhor está lá, se arrepende. A resposta que você tem que dar para esses dias é arrependimento. Se arrependa, se arrependa. Se arrepender do quê? Faz o seguinte, não pergunte para mim, pergunte para o Espírito Santo do que você precisa se arrepender. Que eu tenho certeza que você vai levar um susto.
Eu tenho certeza que você vai levar um susto. Se você tiver coragem de falar assim, Espírito Santo, me revela do que eu preciso me arrepender, você vai se assustar. Você vai se assustar. Essas 2 semanas que eu estou passando agora, querido, eu vi tantas coisas que eu preciso me arrepender, tantas coisas que eu preciso me ajoelhar e chorar por tantas coisas ao meu respeito. Se você acha que não tem do que se arrepender mais, se arrependa pela sua família. Eu estava ouvindo um sermão e Leonardo Ravenhill, e ele falou assim que ele ouviu falar de um rapaz, de um pregador, que ele chegou numa determinada cidade, e na hora que ele desceu do trem naquela cidade, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, tira os sapatos e saia gritando por essa rua. E pedindo perdão ao Senhor pelo sangue derramado nessa cidade. E ele tirou os sapatos e saiu gritando, Senhor, perdoa por o sangue derramado nessa cidade. Perdoa pelo sangue derramado nessa cidade. Se arrependendo pelo sangue que tinha sido derramado nessa cidade. E aí ele fez essa oração, e depois de alguns dias ele foi na casa de um senhor, ele precisava pastorear aquela pessoa, e ele chegou lá, a pessoa falou assim, ó, dá um tempo lá na minha biblioteca, porque eu estou com algumas coisas aqui, alguns afazeres, aí depois eu te chamo. Aí ele foi lá, olhou na biblioteca, vários livros, ele catou o livro e foi ler. Era um clássico, falando sobre a cidade. E nesse clássico, tinha a história de um assassinato em massa que teve naquela cidade, naquela rua. E ele falou assim, Senhor, agora eu entendi o porquê o Senhor falou para mim me arrepender do sangue derramado. Aí você para assim, puxa vida, eu disse, então eu preciso me arrepender de muita coisa? Precisa, mano. Nós estávamos nas 12 horas de oração aqui, e eu me lembro que eu estava com a bandeira do Brasil, e eu agitava a bandeira do Brasil aqui em cima, e orava pela nação. Senhor, coloco diante de ti essa nação. Aí o Senhor me mostrou sangue sendo vertendo da bandeira. E ele falava para mim assim, ó, isso são sangue de crianças, sacrifício de crianças. E aí, na hora que eu tive essa revelação, eu fui acometido de um choro, veio um choro sobre mim, que eu caí aqui e parecia que eu ia me consumir com aquela dor, com aquele choro. E aquele choro não era meu. Era o Senhor que estava mostrando para mim. Era uma revelação do Senhor para mim. E aí a minha esposa viu que eu não ia aguentar todo aquele peso, toda aquela dor. E ela veio, e ela começou a passar a mão nas minhas costas e me chamar de volta. E aí eu consegui voltar daquele lugar que o Senhor tinha me transportado, de dor. Então, assim, será que nós não precisamos, amados, rever nosso conceito de arrependimento? Será? Ou talvez nós nos achamos bons demais que não precisamos nos arrepender. A gente já ouviu falar 1000 vezes que todo avivamento ele vem do quê? De um arrependimento. Após um grande arrependimento vem o avivamento. Talvez uma onda, como alguns falam, um momento, como alguns falam, mas ele vem depois de um grande arrependimento. Então, se um grande avivamento não está acontecendo em mim, não está acontecendo em você, não está acontecendo na igreja, o que falta? Fica a pergunta. O que falta? O que está faltando? Está faltando a gente ajoelhar sozinho e muitas vezes juntos e começarmos a pedir ao Espírito Santo que nos revele do que nós precisamos nos arrepender.
Até que ele gere um choro, uma dor em nós pelo arrependimento. Pelos pecados. Por toda a iniquidade que nós temos cometido. Eu costumo dizer, amados, que nós precisamos, muitas das vezes, reconsiderar o lugar que nós, às vezes, pensamos estar e nós não estamos. O meu lugar em Deus, eu tenho um lugar no Senhor que está garantido, cara. Eu tenho um lugar de aceitação ali, eu tenho uma comunhão com Deus, eu estou em Deus, cara. Eu estou no Senhor. Eu me lembro que um tempo atrás, amado, alguns anos atrás, eu costumava fazer uma oração ao Senhor assim, Eu falava assim, Senhor, Jesus, não me deixa ser como o povo do deserto, como o seu povo lá de Israel, que desobedeceu ao Senhor, que foi para o deserto, que sofreu. Senhor, eu não vou ser, Senhor, eu não vou ser, Senhor, eu falava. Como aquele povo que desobedecia ao Senhor. Até um dia que o Senhor falou para mim assim, você não é diferente do meu povo que me desobedeceu naquele tempo. Você é igual. Você precisa abandonar o mesmo espírito de rebeldia que estava nele, você também precisa abandonar. Eu falei, tá bom, Senhor, então a partir de hoje nós vamos mudar a oração. Aí eu passei a orar assim, Senhor, muitas das vezes eu tenho sido como aquele povo que te desobedeceu, que rejeitou ao Senhor, que não ouvia a voz do Senhor, o povo idólatra. Eu mudei a minha oração, porque o Senhor falou assim, cara, você é tipo assim, você é a farinha do mesmo saco de lá, cara. Esses dias eu estava no carro, amados, conversando com a minha Vanessa e com a minha Sara, e papo vai, papo vem, e eu falei para ela assim, Vanessa, tem uma coisa que você não pode negar que eu sou. Eu sou muito paciente, eu falei para ela. Eu sou muito paciente, eu pratico a paciência, tanto com vocês em casa, como as pessoas lá fora. Aí a minha esposa falou assim, Eudes, você era paciente. Ultimamente você não está sendo mais. Mas uma coisa é o Joãozinho falar para você que você não tem paciência. Outra coisa é a sua esposa falar para você que a sua paciência acabou. Sim ou não? Isso traz um peso, amados, de 1000 toneladas nas suas costas. Foi a sua esposa que falou. Aí não tem como você fugir, porque é a pessoa que você convive com ela. Aí, para melhorar a situação, ou melhor, para ficar pior a situação, aí a Sarinha falou lá atrás, é verdade, pai, ultimamente você está sem paciência nenhuma. Você era mais bonzinho, pai, você era mais paciente, agora está acabando isso aí. Aí, será que eu não preciso me arrepender da intolerância, amados? Cara intolerante não suporta nada. Porque a Bíblia diz que é para a gente suportar um ao outro, ter paciência com o outro, sim ou não? E a gente é um intolerante. Qualquer coisa a gente está gritando. Hoje eu ouvi uma frase assim, se o capim muda, se a cor do capim muda, aí, ó. Eu ouvi essa frase hoje. E assim, uma intolerância. E às vezes, amados, nós somos tão intolerantes com os outros e não somos intolerantes conosco. A ponto de falar assim, eu sou paciente. Né? E não é mais, acabou a paciência. E aí, como que eu vou falar para ela assim, você não está falando a verdade? Como que eu vou falar para a Sarinha assim, você não está falando a verdade, se eles convivem comigo? Como você diz não é verdade quando o próprio Espírito Santo diz para você alguma coisa? E você fala assim, isso não é verdade. Como não é verdade? O próprio Espírito Santo disse para você.
Você precisa parar de cobiçar. Você precisa parar de mentir. Né? Uma mentirinha pequenininha não tem problema. E o Espírito Santo está falando. Você precisa parar de mentir. Você precisa se arrepender da mentira. Arrependimento, queridos. Uma das respostas que nós precisamos dar ao Senhor nesses dias é arrependimento. Arrependimento. Sabe, querido, o arrependimento, quando a gente fala de arrependimento, o arrependimento dá a ideia assim, de que você está indo por aqui, nesse caminho. Quando você se arrepende, você muda completamente de direção para onde você estava indo. Isso é arrependimento. É uma mudança de direção da onde você estava indo. Então, se há algum vestígio no seu caminho, que você fala assim, cara, eu já passei por aqui e eu vi aquela árvore. Opa! Quantos estão me entendendo? Opa! Eu preciso me arrepender novamente. Desse mesmo pecado? Desse mesmo pecado. Dessa mesma maldade? Dessa mesma maldade. Porque você viu aquela mesma árvore naquele caminho. Eu falei, puxa vida, eu pensava que eu estava num caminho diferente e não estou mais. Eu preciso me arrepender. Eu pensava que eu continuava sendo paciente e agora eu não sou mais. E, querido, isso caiu como uma bomba no meu coração. Falei, cara, é impossível, eu sou um cara paciente. Não é mais. Precisa voltar a ser. Se arrepender. Pedir ao Senhor, Senhor, me dá o seu caráter. Porque o Senhor era um homem paciente. Se arrepender. O Senhor vai vir buscar uma noiva arrependida dos seus pecados. Parte de mim. Ele vai vir buscar uma noiva arrependida. Eu creio que o arrependimento vai ser um dos adornos da noiva. O arrependimento vai ser um dos adornos da noiva. Ela vai ter essa marca. Ela vai ser arrependida. Ela precisa ser arrependida. Arrependei-vos. A Bíblia diz arrependei-vos. Arrependimento. Do quê? Daquilo que o Espírito Santo mostrar para você.